Boa noite a todos. Eu me chamo Daniele Fernandes, sou voluntária da Casa de Francisco, trabalho na evangelização infantil e estou aqui para fazer um comentário do Evangelho com vocês. E eu agradeço muito a oportunidade de estar mais uma noite aqui com vocês para nós comentarmos este Evangelho. Mais uma vez, boa noite, paz e bem a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós iremos comentar o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 4, Jesus na casa de Zaqueu. Deixa eu falar uma coisa interessante para vocês, enquanto vocês entram, o nosso comentário é tão pouco tempo, mas nesse caso aqui, quando nos é sugerido um tema, né, nós costumamos abrir o Evangelho ao acaso. Nesse dia, nós abrimos o Evangelho ao acaso, né? E apareceu esse item, Jesus na casa de Zaqueu. E eu pensando aqui, eu disse, meu Deus, mas é um tema tão conhecido, é uma história tão conhecida. Fechei o Evangelho e abri novamente. Quando eu abri o Evangelho, veio de novo, Jesus na casa de Zaqueu. E eu lembrei muito de meu pai, porque meu pai adora essa passagem. Então, aí, papai, se você estiver ouvindo, esse comentário é para você, tá certo? E eu vou fazer a leitura de uma forma bem rápida, para que nós possamos ganhar tempo, tá bom? Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicomoro para o ver, porquanto ele tinha que passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe, Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer, ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe, Senhor, Jesus, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei o dano a alguém, seja no que for, eu indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse, esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Está em Lucas, capítulo 19, nos versículos de 1 a 10. E nós vamos começar falando um pouco sobre Jericó. Por que Jericó? Por que Jesus passou por Jericó? O que ele ia fazer exatamente naquele local? Gente, Jericó era uma cidadezinha comercial muito conhecida e ela ficava no caminho de Jerusalém. Era uma cidade que ficava às margens do Rio Jordão, tá certo? Ela era muito conhecida, muitas pessoas passavam por lá porque ela é caminho de Jerusalém. Ela ficava entre a Judéia e a Pérea, que eram os nomes da época, tá certo? Outra palavra que nos chama a atenção, publicano. Zaqueu era um publicano. O que é um publicano? O publicano, ele é um cobrador de impostos. Até aí tudo bem. Por que tudo bem, Dani? Porque como cobrador de impostos era a profissão dele. A questão é, ele era cobrador de impostos, ele era judeu e ele cobrava impostos para quem? Para os romanos. Então, ele era considerado um traidor. O que chamava a atenção de Zaqueu? Zaqueu era rico. Em ele sendo rico,
Ele era considerado uma pessoa, como é colocado aqui no Evangelho, de má vida. Por quê? Porque se achava que aquele que cobra impostos, mesmo que seja para outro fim, no caso para os romanos, ele também poderia cobrar mais, poderia enganar e ficar com dinheiro. Então, ele era extremamente mal visto. O que nós podemos falar aqui sobre Zaqueu? Zaqueu era determinado. Olhe, deixa eu lhe dizer, Jesus estava indo a Jerusalém. Fazer o quê em Jerusalém? Gente, Jesus estava se dirigindo para um momento decisivo. Naquela época, perto da Páscoa, seriam os últimos momentos que Jesus teria com os discípulos, onde em Jerusalém ele iria ser preso, condenado e ser morto logo em seguida. Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Jesus andava calmamente por Jericó. Zaqueu estava apreensivo. Por quê? Porque ele queria nele uma mudança. Ele era uma pessoa solitária. Ele não tinha amigos. Apesar da família, apesar de as pessoas conhecerem ele desde a infância, ele não conseguia passar confiança a ninguém. E a amizade, ela tem esse dom da confiança, ele tem da lealdade. As pessoas não confiavam em Zaqueu. Acontece que no meio da multidão, lá estavam cegos, pessoas, mendigos, doentes, pessoas de vários locais, porque queriam ver Jesus. O que eles achavam? Que Jesus iria entrar em Jerusalém, iria ocorrer algo extraordinário. Era o rei dos judeus que estava entrando em Jerusalém na época da Páscoa. Então, a quantidade de pessoas que o seguiram era enorme. Zaqueu era um homem de uma estatura baixa. E o que é que ele pensou? Eu preciso ver Jesus. Eu preciso me aproximar dele. Eu quero mudar. Eu quero me aproximar. Eu quero ter a oportunidade de ver Jesus de perto. Então, ele subiu numa árvore. Gente, quando você escuta a história de Zaqueu, você pensa que Zaqueu subiu numa árvore enorme. Não era uma árvore enorme. Era uma árvore chamada Figueira do Mato. Eu, inclusive, anotei aqui para mim não esquecer. E ele subiu até a primeira parte, a folhagem. As primeiras folhagens, os primeiros galhos. O que acontece? Vai passando a multidão, Jesus passa. Quando Jesus passa, Jesus bate na folhagem. Ao bater na folhagem, ele olha para cima e vê Zaqueu. Naquele instante, o olhar de Jesus alcança o olhar de Zaqueu. E ele percebe que aquela alma, que aquele espírito, deseja uma mudança para si, uma mudança de hábito, uma mudança para ele. O que acontece? Ele olha para Zaqueu e diz: desce, Zaqueu, que eu vou estar em tua casa. Zaqueu não conteve em si. Como o Evangelho coloca aqui, ele disse que ele desceu imediatamente e recebeu jubiloso. Gente, isso foi tão mal interpretado pelos apóstolos, pelos discípulos, pelas pessoas que acompanhavam Jesus. Porque eles diziam assim: Jesus, o que você vai fazer na casa desse homem? Tantas pessoas que poderiam lhe hospedar, você vai para a casa desse homem. E Jesus percebe em meio aos seus discípulos uma visão, um julgamento com relação a Zaqueu. Jesus vai à casa de Zaqueu. Quando ele chega lá, o que é que ele percebe? Jesus o recebe, é uma casa confortável, com bens, mas o que Zaqueu faz? Zaqueu vai mostrar o que ele construiu. Zaqueu recebia um salário como publicano, como cobrador de impostos. Ele tinha um percentual. Mas o que ele fez? Ele pegou aquele valor e o reproduziu. Ele mostrou o seu plantio,
mostrou como ele construiu sua casa, as pessoas que estavam ao redor dele, que ele também contribuía para que essas pessoas também pudessem progredir, junto com ele. E aí, Jesus, como educador que ele é, e aproveitando a oportunidade, naquele instante, conta a parábola dos talentos. Vocês lembram da parábola dos talentos? Aquela parábola em que se diz que se dá 5 talentos a um, 2 talentos a outro, e 1 talento a mais um outro, em que o patrão dá a 3 servos 3 talentos diferentes, né? 3 quantidades de talentos diferentes, e que o último que ele deu só 1, ele o enterrou ao chão, com medo de perdê-lo, e não o reproduziu. E Zaqueu, falando com Jesus, lhe disse, ele coloca bem claro: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se eu causei o dano a alguém, seja quem for, eu o indenizo em 4 outros. Jesus percebeu em Zaqueu a humildade. Percebeu uma mudança real de atitude. E Jesus disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão. Quando ele cita que Zaqueu também é filho de Abraão, como filho de Abraão, Abraão era considerado pai de muitos, porque de Abraão, os seus descendentes vieram o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então Abraão era pai de muitos, ele era filho de Abraão. Ele era judeu e estava se tornando cristão. Assim como todos nós também somos descendentes de Abraão. Então, na realidade, Zaqueu, ele teve muita perseverança. Primeiro, porque ele não desistiu de ver Jesus. Ele se utilizou de coragem para subir numa árvore, porque ele era conhecido. As pessoas poderiam ter afastado ele, poderiam ter tirado ele de lá, porque exatamente Zaqueu ia subir uma árvore para ver Jesus e eu não poderia ver Jesus, já que Zaqueu era considerado uma pessoa de má vida, porque era um publicano. Ele se encheu de coragem. Zaqueu não se deixou abater. Por quê? Porque ele era desprezado pelas pessoas. Ele era desprezado pelas pessoas nas quais ele conheceu a vida inteira. Por quê? Porque ele quis ter aquela profissão. E Zaqueu foi humilde. Por que ele foi humilde? Porque ele reconheceu as suas atitudes e percebeu que poderia mudar em tempo certo. Meus amigos, essa passagem, ela coloca a perseverança. Por quê? Porque ela vai contra todos os obstáculos que poderiam ter. Então, essa passagem, ela é muito falada, ela é muito citada em todas as igrejas, em todos os locais, perto da Páscoa, que é exatamente a época em que ocorreu toda essa passagem aqui. E eu fiquei muito feliz em poder estudar um pouco sobre a vida de Zaqueu, sobre como ocorreu, porque existe um julgamento que nós fazemos com relação às pessoas. E na realidade, todos nós somos filhos de Abraão, né? Todos nós temos a oportunidade de reconhecer as nossas atitudes, de mudar, de tentarmos ser melhores, né? Zaqueu, o pedido de Jesus para que ele descesse da árvore ficou simbolizado como um chamado de um homem que está acima
para ele vir até abaixo, como pedido de humildade que Jesus pediu a Zaqueu. Então, que nós possamos não ser surpreendidos em alguns momentos de nossa vida, quando as oportunidades vierem, para que nós possamos mudar e ser melhores. Que nós possamos, a cada dia, tentar nos conhecer um pouco mais, tentar sermos mais empáticos, tentar nos colocar no lugar do outro, principalmente naqueles dias em que as pessoas não estiverem num dia tão bom. Que nós possamos escutar mais, falar menos e ter mais ações. E eu me lembro muito do meu amigo Newton, quando ele coloca o Evangelho na atitude, porque realmente nós precisamos conhecer o Evangelho e ter essa atitude. E Jesus na casa de Zaqueu simbolizou isso, porque não existe nenhuma porta que Jesus não possa entrar, não existe nenhum local, nem aquele mais humilde àquele que tem mais posses materiais. Em qualquer local Jesus está presente, porque todos nós somos filhos de Abraão. E eu encerro aqui a passagem do Evangelho com muito carinho, deixando um abraço enorme à equipe de evangelização infantil, a quem eu tenho um imenso carinho e imenso amor, a todos os evangelizandos da Casa de Francisco, as crianças da Casa de Francisco, a quem eu estou com muita saudade, aqueles que puderam assistir, que puderam estar conosco hoje à noite, minha eterna gratidão. E mais uma vez, citando a passagem de Francisco, é dando que se recebe. Paz e bem a todos. Muito obrigado pela oportunidade, Simone, mais uma vez. Até uma outra noite, até um outro comentário. Um grande abraço a todos. Paz e bem.